E quem assistiu a minha aula sobre a imprensa ilustrada alemã vai ver que essa agora, em cima do Cruzeiro, vai ser um pouco uma consequência, um desenvolvimento daquela palestra lá. Então, vai ser interessante porque a gente mostrou pelo menos 4 nomes importantes que surgem ali. Um deles, que era o Martin Munkangs, trabalhando quase que com speedgraph, fazendo com chapa. Depois, o Eric Salomão, que começa usando uma câmera que usa uma lente muito luminosa para fazer aquelas fotos de políticos e de reuniões em lugares de baixa luz. E depois, em 24, 25, surge a Leica, eles começam a usar muito a 35 milímetros, né? E aí, no Cruzeiro, aqui, o Cruzeiro surge no Brasil em 1928, mas ele vai surgir ainda com desenho na capa, as fotos que eles vão usar é uma maneira muito pobre, não tem um trabalho em cima da fotografia. Isso vai se dar em 43, 44, com a entrada do Jean lá, o Jean Manzão, que vem com a experiência da Europa, de ter feito algumas coisas para a revista Vie francesa e para o Paris Match. Então, nós vamos ver como, de repente, o Brasil vem um pouco tarde, mas o Brasil vai ser bem avançado nessa questão da imagem. E é interessante, nessas minhas pesquisas, eu descobri que abaixo da linha do Equador, ou seja, o Brasil, em imprensa ilustrada, foi um dos países mais avançados do planeta. Você só tinha a grande imprensa, era na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. Do Equador para baixo, quem fez revistas avançadas e muito boas foi o Brasil. A primeira delas foi o Cruzeiro e a segunda foi a Realidade. Então, vamos começar vendo o Cruzeiro. Eu vou compartilhar a tela. Dá para ver? Vocês estão vendo a imagem ou não? Seu desktop. Estamos. Então, Teu desktop. Dá para ver, sim. Tá. Dá para ver? Tá. Então, é isso. Agora sim. Agora sim. Essa primeira capa do lado esquerdo é a Cruzeiro número 1, é a primeira revista. Você vê que é desenho sempre na capa. A segunda é número... Não sei exatamente qual número é, mas é também no começo da revista. Aí ela vai, como a Cruzeiro vai usar, de repente começa a usar uma imagem que já é o Santos Dumont, e vejam essas 2 páginas das revistas, como as fotografias eram usadas, né? Você vê que o grupo está frontal, todo mundo parado, olhando de frente. Nessa página do meio, as 2 fotos são praticamente iguais, e aqui é o enterro do assassinato do João Pessoa, né? Que é um detalhe dele morto, e depois o corpo no caixão também, todo mundo olhando para a câmera, todo mundo posado, né? Então, isso ainda não, a revista Cruzeiro ainda não usa a fotografia como um meio de informação, como a imprensa alemã já tinha dominado isso, já tinha explorado isso, e feito coisas maravilhosas, tanto em termos de diagramação, edição de arte, layouts, né? E na elaboração das fotos mesmas. E aqui, durante um tempo, durante toda a história do Cruzeiro, você vai ver que em cima, as 2 primeiras capas, você vê que o logotipo é de um jeito, depois ele vai mudar, são várias edições e várias capas, e eles vão usar, são sempre uma mulher na capa. Em princípio, muita coisa de concurso de Miss, quando é feito no Brasil, ou então muita foto comprada de estúdios de Hollywood, de atrizes, né? Sempre personagens estrangeiros. Mas a capa, na maioria das vezes, vai ser sempre uma mulher. Isso vai praticamente até o fim da revista. Aí, quando entra essa foto é do Jean Manzão, é a cantora francesa Juliette Gréco, no Rio de Janeiro.
você já vê que já começa a ter uma elaboração, uma direção de cena, entendeu? O cara escolhe o fundo, escolhe o carro, posiciona modelo, já é um trabalho bem mais elaborado. Então, isso vai mudar um pouco a história do fotojornalismo, começa, em princípio, por Jean Manzão, e depois, quando ele contrata, ele vai formando a equipe da revista, entra o Zé Medeiros, vão entrar outros fotógrafos. Eu acho interessante essa foto, acho boa. Eu desconfio que esse carro era do Jean Manzão, porque eu acho que, eu li isso em algum lugar, não tenho certeza, que ele tinha um Cadillac, ele ganhava muito dinheiro. Então, tem a impressão que ele pegou a cantora francesa e foi dar uma volta com o carro dele, e pegando o Pão de Açúcar, né, ali no fundo, né? Eu acho que esse carro é um Chevrolet, não é um Cadillac. Está escrito Cadillac aqui do lado, ó, Cadillac. Logo, então desculpa. logo atrás da roda dianteira tem a palavra Cadillac. E aqui, de repente, o Jean Manzão também, ele vai ser o cara, o Brasil começa a sair da área rural e ele vai começar a se industrializar. Essa é uma foto feita na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, a Cruzeiro também, de certa maneira, ela é fundada em 28 através de uma ajuda que o ministro da Fazenda do governo Washington Luiz, que era o Getúlio Vargas, dá um dinheiro, ele vai arrancar dinheiro do Getúlio Vargas para fundar essa revista. Então, ele é o fotógrafo que vai acompanhar esse processo de um Brasil, essa transformação, saindo de um país rural para um país industrializado, industrial, né? E, atualmente, nós estamos, de repente, fazendo o retorno, outro caminho de volta, voltando para um país rural de novo. É uma foto, você vê que ele já usa contraluz, ele já vai, né? Ele elaborava muito, a foto dele é muito construída, mas essa é quase que um instantâneo, né? Aqui também é uma cena que ele faz em Brasil, um casamento, né? De repente, ele pega aquela coisa da imprensa ilustrada alemã, sabe? Vai atrás de um ângulo, se posiciona do alto. Ele vai limpar a cena, ele vai construir a cena para fazer uma foto de impacto que chame a atenção, né? Que desperte o interesse do leitor. Então, acho que ele vai trazer essa coisa para a revista O Cruzeiro, ele vai contratar uma equipe de gente muito boa, ele vai formar uma equipe, e depois, parte da equipe que ele traz vão questionar o comportamento fotográfico do Jean Manzão. A equipe se torna melhor do que ele. Aqui, por exemplo, era uma das matérias, isso é dos anos 40, essa matéria de 44 é uma matéria feita com o Chico Xavier. Então, o Jean Manzão, eles faziam sempre uma dupla com esse Davi Nasser, né? E eles foram muitas vezes acusados de construir, de falsificar coisas, né? O Jean Manzão teve uma coisa, uma das matérias que ele fez na revista Cruzeiro, ele simulou a morte dele, né? Ele causou um impacto, porque ele se fotografou morto, né? E depois isso foi desmentido. Então, ele fazia muitas matérias assim, que eram falsas, eram construídas, que não existiam. E aí a gente vê que também nos anos 40, você já tem foto aberta, já tem uma diagramação melhor, mas não é ainda o grande projeto gráfico que vai acontecer na Cruzeiro a partir dos anos 50, aí que vai ter uma transformação maior. Aqui foi uma matéria também que ele fez, que causou também impacto, né? Uma reunião de maçonaria. Então, vocês percebem que ele vai fazer isso, você vê que tem duas, ele usava flash, né? Você vê que essa foto tem pelo menos duas fontes de luz, um flash do lado esquerdo e outro flash do lado direito, para dar esse contorno. Ele vai fazer muito isso, né? Então, ele monta a cena, ele compõe, ele dirige, ele está com um pé próximo da publicidade, entre a publicidade e o jornalismo. Para mim, não. Eu devia ter avisado. Eu voltava.
Mas eu não acredito que a gente passou, não. Foi filme de terror no mais alto grau. Vou desligar o do Malta lá em também. Caxias. Ativei o mudo do Malta, tá, pessoal? O Malta estava aí falando, eu tirei o som dele. Essa aqui, por exemplo, é no fim da guerra, são soldados brasileiros que morreram na Itália, né? Então, você vê que pô, ele compõe bem, essa foto está super bem composta, bem enquadrada, e você vê como ele põe as mulheres, ele posiciona. Essa cena não é natural. Você percebe, olhando a foto, que você vê que ela foi produzida, né? São todas, as 4 ao fundo estão ajoelhadas, aí em primeiro plano está curvada, depositando as flores, as outras estão rezando, né? Então, ele era muito bom, tenho que reconhecer, ele vinha de uma escola europeia de revistas muito boas. Então, ele trouxe essas ideias para o Brasil, né? E aqui parte, ele começa a ser um dos primeiros fotógrafos que vai fotografar os índios, né? Ele é o primeiro, aí, e isso é em 40 e pouco, 46, 47, por aí. Aqui são 2 matérias. Essa matéria é a Marcha para a Morte, são nordestinos indo trabalhar nos seringais na Amazônia, né? Então, você vê que a mãe ou a mulher, não sei se é a mãe ou a mulher se despedindo do marido, você vê que é a cena que ele põe um tronco, uma vara, pendura uma sacola com alguma comida, é bem a imagem do nordestino saindo da sua terra, indo tentar a vida em outro lugar. E essa daqui, esse contato com os chavantes, esse material, na época, causou muito impacto, inclusive foi comprado pela revista Life, foi publicado na Life. Essa foto dos índios atirando flechas em direção ao avião foi uma coisa que causou impacto na época. E é interessante que, nos anos 60, a realidade vai fazer de novo com os irmãos Vilas Boas uma matéria com Luiz Mamprim, e, de repente, ou seja, 10, 15 anos depois, uma cena de novo dos índios atirando flecha com direção ao avião. E aqui, essa é de 47. 47 é o ano em que o Jean Manzon contrata o Zé Medeiros. E aqui é interessante vocês verem por que eu pus essa foto do lado, não é a original, você vê que é diferente. Aqui a revista publicou, e a revista dá uma diagramação que ela corta os pés. Na foto original, você percebe que até no meio da floresta, na mata, o Jean Manzon leva os 2 flashes, ó, põe um do lado esquerdo e outro do lado direito, arrumando, né? Então, são os caras, eles estão levando, são os 3 Vilas Boas, irmãos de Vilas Boas, entregando os facões, né, para os índios, né? E aqui, essa também, você vê que é dirigida, é uma cena posada, o avião, provavelmente deve ter mandado o avião subir, dar umas voltas para fazer essa foto, com as mãos levantadas. É típico uma coisa, direção de fotografia, né? E aí, depois do Jean Manzon, quem vai entrar é um cara que vai brigar um pouco, o próprio Jean Manzon, com essa proposta de manipular, de dirigir, de alterar a realidade, que é o Zé Medeiros. Então, o Zé Medeiros vai começar a fazer uma cobertura das populações indígenas muito mais solta, com empatia, participante, sem interferir muito, vivendo isso, entrando e se entregando à realidade. Então, tem toda essa série. E é interessante que esse contato, na verdade, eu acho que na época o Cruzeiro devia ter essa visão, né? Os índios eram meio que selvagens e eles estavam levando a civilização para os índios, né? Levavam máquinas, levavam facão, levavam espingarda, né? Então, e doenças também, né? Aqui uma também dessa época
a matéria do Zé Medeiros, o texto desse Arlindo Silva. Eles formavam muito duplas que se mantinham, os redatores e os fotógrafos, né? Então, essa você vê que os índios eles nem estão reparando no fotógrafo, o olhar não olha para a câmera. Tá? E essa foto aqui, à direita, você vê o índio já está com a espingarda no ombro, né? Essa também é uma matéria que causou muito impacto na época. Isso é nos 40, acho que isso é 47, 48, se não me engano. E aqui vem esse estilo, né, que eu acho que o Zé Medeiros tem mais essa visão do repórter, que ele entra, vai vivenciar a realidade sem interferir muito, sem alterar o que ele está vendo. E ele tinha uma visão fotográfica, uma coisa de composição muito maravilhosa, né? Nesse ponto, as fotos dele são geniais, né? Essa é da mesma matéria, A Tribo dos Caiapós. E aqui é ele, é uma outra matéria sobre a bandeira da FAB. Você vê que ele está abraçado aos dois índios, ali é o Zé Medeiros com aquele cocar na cabeça, né? E aqui, de novo, foto daquela série do avião, o índio tentando puxar, empurrar o avião. E aqui é o terceiro fotógrafo, o outro que foi esse Henri Balot, é o terceiro cara que fotografou muitos índios. Esses três são os principais no material de índio do Cruzeiro, é o Jean Manzão, o Zé Medeiros e o Henri Balot. Ele também fez várias matérias. O Henri Balot é um dos primeiros caras que vai começar a usar a cor na revista Manchete. Inclusive, ele vai fotografar o Quarupi, no Parque do Xingu, e fotografa a cores, né? Começa a usar a cor. E aqui essa também foi uma matéria muito importante que causou impacto, que é essa matéria As Noivas dos Deuses Sanguinários. Essa matéria foi feita como uma resposta a um diretor de cinema francês, o Clouzot, que veio fazer uma matéria para o Paris-Met nas tendas de Umbanda, não, de Candomblé, na Bahia, e causou muito má impressão à intelectualidade brasileira. Os estudiosos ficaram putos da vida com ele, pela maneira que ele tratou a matéria. Então... Quando a Ana está na batalha, junto dela está um pouquinho do Profeta. Isso porque, durante a construção do hospital, estavam os profissionais do sistema. Voltando aqui, eu tenho que, de vez em quando, ir lá para ativar o mudo, tá, pessoal? Então, essa foi uma resposta a uma matéria que o Paris-Met fez com esse diretor francês, Clouzot, e que deixou os brasileiros meio putos. Então, o Zé Medeiros foi encarregado de fazer essa matéria. Ele teve uma dificuldade para fazer, para arrumar terreiro, nem todo mundo concordava. E aqui também faz parte da mesma matéria. Eu estou colocando, de repente, ponho o Pierre Verger, porque foi um colaborador também importante da revista O Cruzeiro, publicou durante muitas vezes materiais no Cruzeiro sobre essa questão do afro-brasileiros, essa questão da cultura afro, do candomblé. E ele foi contratado para o Cruzeiro. A resposta à matéria francesa ia ser feita pelo Pierre Verger, e de fato foi, mas a revista não publicou. Quem acabou fazendo a matéria e causando impacto foi o Zé Medeiros, que essa foto à esquerda é do Zé Medeiros. Aí, teve dois momentos importantes na questão do Cruzeiro, uma contra o Paris-Met na questão do candomblé, na Bahia, e depois uma briga com a revista Life, com essa matéria que o Gordon Parks veio ao Rio de Janeiro fazer uma matéria sobre a miséria, uma favela no Rio, e o Cruzeiro, indignado, resolveu fazer a resposta, escalou ao Henri Balot para ir a Nova York para achar uma família de porto-riquenhos para mostrar que nos Estados Unidos também tinha miséria. Então, estou reproduzindo a capa, essa matéria, esse recorde americano de miséria,
Saiu nessa capa, nessa revista O Cruzeiro, que está essa mulher aí. E aí isso também foi uma coisa que causou uma grande polêmica. Tanto é que o Henri Balot nunca mais conseguiu visto para entrar nos Estados Unidos, depois que ele fez essa matéria. E aqui também uma página dupla do Cruzeiro, que eles praticamente, parece que a revista Cruzeiro imitou a diagramação e reproduziu a matéria do Gordon Parks e começou a fazer paralelos entre a miséria no Brasil e a miséria nos Estados Unidos. E a história dessa matéria é interessante. Ela está narrada num livro do IMS, que tem várias pessoas escreveram, contam a história do Cruzeiro. Esse texto é de um intelectual chamado Fernando Taca. E aí ele conta que a matéria do Gordon Parks, quando veio o menino, ele faz a matéria do Flávio, um menino franzino, cuidar, o pai doente, ele tinha que fazer comida, alimentar as crianças menores, tinha um problema respiratório, e tal, não miséria. E quando a revista Life publicou a matéria do Gordon Parks, os leitores da revista começaram a mandar dinheiro e eles montaram um fundo em nome do garoto. Fizeram um fundo, acho que chegou até 30, 40 mil dólares, uma coisa assim. E aí, esse fundo, quem cuidou, administrado pelo Gordon Parks, eles conseguiram levar o menino para os Estados Unidos para fazer uma operação, corrigir o problema respiratório dele, e parte do dinheiro comprou uma casa de alvenaria na zona norte do Rio. E esse Fernando Taca faz a comparação, e, em compensação, a matéria do Cruzeiro do Henri Balot não levantou um centavo sequer para a família porto-riquenha. Os caras continuaram na miséria, não ganharam nada. Então, é interessante isso. Outro tema que também ocupa muito espaço é a questão de cultural, da arte, né? de música, de museus, de pintura. Né? Aqui vai ter fotos de Peter Scheer e do Roberto Maia. Que aí o Museu de Arte, o MASP, né, foi construído pelo Assis Chateaubriand, muita coisa através de chantagem com os empresários de São Paulo e do Brasil. Né? Ele arrancava dinheiro na marra sobre a ameaça de os jornais dele e as revistas publicarem coisas denunciando. Então, ele fazia muito essa pressão e conseguiu construir um museu e levantar grana para comprar essas obras que tem hoje no MASP, né? Van Gogh, impressionistas. Pronto. Alguém está falando aí, eu não sei quem é. Tá. Bom, voltando aqui. Aí é o Peter Scheer também, né? Dentro do próprio MASP, de repente vai fazer moda, né? Vocês estão vendo que a maioria das vezes sempre o formato de Rolleiflex, também com as estátuas do MASP, né? Usando como um cenário de moda, locação de moda. Mas a revista Cruzeiro vai dar muitas matérias sobre a questão do MASP, da construção do museu, né? Das exposições, vai ter sempre uma cobertura muito grande. E aqui também, de repente, os personagens. O Jean Manzão faz uma foto do Villa-Lobos, essa em 44, né? Que, às vezes, apesar de a gente reclamar, falar que vocês estão ouvindo, estão tendo uma bateria aí de um panelaço, legal. Estamos contra também, panela nesse filho da puta. Pô. E aqui, essas 4 do Zé Medeiros, que é uma cena de carnaval, uma cena que é o Luiz Carlos Prestes e o Graciliano Ramos. De repente, aqui, uma história de um teatro, de uma peça negra, que é o Orfeu da Conceição, e, de repente, aqui, essa foto à esquerda é o Niemeyer, arquiteto, o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim. Então, esses aspectos de música, de artistas, de atores, de pintura, exposições
escritor, político. Isso também vai ocupar um espaço muito grande na revista O Cruzeiro. Inclusive o carnaval também, eles vão cobrir muito o carnaval, vai ter sempre matéria sobre carnaval. Essas 4 fotos aqui são do Zé Medeiros, essa da esquerda é do Jean Manzão. Aqui eu quero mostrar para vocês a ideia. A foto à esquerda é do Jean Manzão e a foto à direita é do José Medeiros. Então, dá para ver como um arma e como o outro arma. De repente, a foto do Zé Medeiros, ele se arrisca mais, ele tenta soluções novas, entendeu? E ele tem uma coisa meio espontânea, ele consegue disfarçar essa coisa produzida. Ao passo que o Jean Manzão, na foto da esquerda, fica uma coisa mais formal, mais elaborada, mais composta, mais amarrada, mais dura, digamos assim. Então, nesse ponto, o José Medeiros traz um frescor para a revista O Cruzeiro, que é importante, ele renova a revista O Cruzeiro. E aqui 2, de repente, o bairro de Santo Amaro, à esquerda é do Peter Scheyer, e à direita é um 7 de setembro no Rio, que é o foto do Zé Medeiros. Aqui, tanto as 2 fotos têm essa característica do instantâneo, né? O Zé Medeiros vai trazer isso, né? Ele vai fazer muito índio, vai fazer os negros também, né? Ele vai trazer essas populações para dentro da revista. Essa do Peter Scheyer, à esquerda, que é o bairro de Santo Amaro, o Cruzeiro fez muitas matérias assim sobre bairros. O Peter Scheyer fez o bairro de Santo Amaro, fez o bairro do Brás, eles fizeram o centro também. No Rio de Janeiro, eles fizeram matéria com o arpoador. O Zé Medeiros entra com uma Leica no mar e começa a fotografar com a Leica dentro do mar, molhando a câmera. Agora a gente vai entrar um pouco na política. O Henri Ballot fotografando o Getúlio Vargas visitando a tribo indígena. E à direita, o Gregório Fortunato, chamado Anjo Negro, do segurança do Getúlio Vargas, foto de Jean Manzão. Esse Gregório Fortunato é o cara que vai ser acusado de ter montado o atentado da Rua Torneirense, que tentou matar o Carlos Lacerda. E é isso que vai detonar, vai haver um movimento, uma campanha que vai levar ao suicídio do Getúlio Vargas. Então, Henri Ballot e Jean Manzão de novo. Aqui, eu dancei, errei algumas coisas, depois, no final, explico para vocês. Era uma foto do José Medeiros, que era o Getúlio Vargas no Palácio, e ele tinha uma certa ousadia, de repente ele enquadra, ele põe muito mais teto do que o presidente, entendeu? Ele tenta algumas fotos, você fala, pô, o cara arriscou, ele podia se dar bem, também podia se dar mal. Muitas vezes, o risco, a ousadia do Zé Medeiros funcionou muito bem, o resultado veio muito legal. E aqui é a morte do Vargas, aqui participam todos, ó. Tem Mário Moraes, Indalécio Vanderlei, o Antônio Rudiger, o Kerfo Filho, Manuel Braga, Jorge Aldi, João Martins e José Medeiros. Praticamente a equipe da revista Cruzeiro toda foi para a rua para acompanhar a morte do Getúlio Vargas. Aqui, de novo, uma página dupla, né? Vocês veem que a diagramação ela vai mudar muito, né? Isso aqui a gente já está nos anos 50. Se a gente pensar naquelas primeiras matérias do Jean Manzão, era sempre a foto em cima, o título embaixo, e depois uma, duas, três fotinhos menores embaixo. Você vê que aqui eles já começam a usar fio, a fazer um box aqui com 4 fios, eles já começam a botar um cinza
para dar o texto vir em negativo, vazado sobre o cinza. A revista, nos anos 50, ela vai se tornar mais ousada graficamente. Ela vai sangrar fotos, vai abrir fotos, às vezes algumas em página dupla, né? E aqui, essa foto também eu acho muito boa, eu não consigo saber quem é o autor. Isso é publicado depois da morte do Vargas. Eu chutaria que ela poderia ser do Germanzão, ou poderia ser também do Flávio Dan, que era gaúcho, que vem para o Cruzeiro apresentando um trabalho grande que ele fez com Getúlio Vargas no período do exílio, lá na fazenda dele no Rio Grande do Sul. Então, não sei de quem é essa foto, não sei quem é o autor. Mas aqui também é importante a diagramação. Você vê, a foto é sangrada, ela é vazada, ela sangra na página, o título já é grande, uma tipologia maior, a face final de Vargas. E aqui é um dos primeiros prêmios ESSOS dados no Brasil, para essa matéria. As fotos são do Mário Moraes, de reportagem do Biratã de Lemos. Então, isso vai ganhar o prêmio ESSO para essa equipe e para a revista Cruzeiro. A partir disso, é como você vem trazer os paus de arara, esse sistema de transporte do Nordeste, que trazia nordestinos para vir trabalhar no Sul, Rio, São Paulo, Minas, trabalho especificamente na construção civil. Então, a partir a Cruzeiro vai começar a tratar também da seca, da questão da caatinga, do problema do nordestino, que vão ser pautas que duram até hoje na imprensa brasileira. Então, você já vê que, graficamente, ele já tem ousadia, já tem os textos, uma faixa preta, a foto já está recortada, que dá um contraste com as cabeças aqui em cima, o texto já está em negrito, o título em negrito. E aqui também, de repente, de um lado, eles fizeram várias matérias sobre a questão nordestina e a questão da caatinga e da seca, né? Aqui a foto que abre aquela matéria que vocês viram na página anterior, e uma de Eugênio Silva, que é uma matéria que sai depois. Vão sair muitas matérias sobre isso na revista. E aqui também, de um lado, são 3 do João Martins, que é o Chão Rachado, a Terra Seca, os Retirantes Nordestinos. Essa aqui é do Jorge Aldi, e essas 4 são do Jorge Aldi, são 5 do Jorge Aldi. São de 56. Então, você já vê muito assim essa coisa, sabe? O cactus, o gado se bebendo água num açude praticamente seco, sabe? A ossada também, 2 ossadas. Isso passa a ser matéria constante também na revista Cruzeiro. Anos 50. E aqui, de novo, tem um outro problema também. Eu pus as fotos, depois, no final, explico por que deu isso aí. Essa era uma página dupla com 2 fotos do Marcel Galterreau. O Marcel Galterreau foi um fotógrafo importante, principalmente nos anos 40, fez muitas matérias para a revista O Cruzeiro, especificamente coisa arquitetônica naquela região das cidades coloniais de Minas, da Bahia, aquela região do Rio São Francisco. E umas fotos maravilhosas, o material do Marcel Galterreau também era muito bom. Então, essa foto aqui que sumiu era uma conhecida, é um detalhe de um barco que tinha uma carranca do Rio São Francisco e o barqueiro no fundo. E aqui em 58 é a Copa onde o Brasil, é o primeiro título mundial do Brasil. Essa foto é do Luiz Carlos Barreto, o Garrincha e o Pelé. E essa foto ela foi diagramada, ela foi usada em pé como capa de uma edição especial da revista O Cruzeiro Internacional. É gozado porque eu fui olhar essas fotos inteiras. Eu me lembro que na minha aula sobre a imprensa alemã, nós mostramos um ensaio do Martin Buchanski, que é uma página dupla sobre futebol, que ele fez com máquinas tipo Speedgraph, era clique único, sabe? Fazia um clique, carregava outra chapa e fazia outro clique. E eu fiquei vendo a matéria feita aqui em 1958,
30 anos depois das fotos do Martin Muscante na Alemanha, e, sabe, as fotos estão longe, você não tem grandes lances de futebol, que a coisa, quando você vai ver, depois com as lentes 300-2.8, 400-2.8, você vai ver como a fotografia de futebol vai evoluir, porque até esse momento era uma coisa, às vezes você não via, não tinha a bola, não tinha a cena disputada, não tinha a emoção que mais tarde a fotografia de futebol vai adquirir. A fotografia é esporte, não só futebol, né? Toda a fotografia de esporte. Então, Luiz Carlos Barreto... Outra coisa importante, esse pessoal do Cruzeiro, Luiz Carlos Barreto era originalmente repórter e aprendeu a fotografar. O Flávio Dan também, originalmente, quer dizer, acho que ao mesmo tempo, ele escrevia e fotografava. Então, no Cruzeiro você tinha muito isso, as pessoas faziam as duas coisas. E esse aqui é um cara muito importante que está começando a ser conhecido agora. Os dois nomes que surgiram do Cruzeiro ao longo desses anos, o mais famoso de todos era o francês lá, o Jean Manzon, e depois o outro nome que surgiu é o Zé Medeiros, é o grande nome do Cruzeiro. E esse cara também era um dos melhores repórteres do Cruzeiro, que é o Luciano Carneiro. O ano passado, o IMS lançou um livro sobre ele. Então, de repente, esse cara vai começar a ser comentado, vai começar a se falar dele e vai ser reconhecida a obra dele no Brasil. Ele, por exemplo, era um cara que estava em Havana, fez o Fidel, a vitória da Revolução Cubana e a chegada do Fidel em Havana. Ele fazia texto e fotos. Era um cara bom de texto e bom de foto. Ele tinha uma competição com os fotógrafos tipo o Jean Manzon, que era da Rolleiflex, das máquinas grandes. Ele já vinha com a Leica, como o Luiz Carlos Barreto também já defendia a Leica, né? Então, os caras defendiam essa máquina menor. Aí, essa aqui também é um discurso do Fidel, isso é em 59, Luciano Carneiro, né? Comício do Fidel em Havana, a vitória da Revolução Cubana. Então, esse é um nome que as pessoas, por exemplo, ele é o primeiro cara, ele é um dos brasileiros que vai cobrir a guerra na Coreia para o Cruzeiro, e ele era piloto, ele sabia pilotar e sabia também saltar de paraquedas, ele salta de paraquedas, né? Você vê, o material dele é muito bom, ele participa, né? Luciano Carneiro. E aqui ele vai para a África também, ele vai fazer uma matéria na África com esse médium, Schweitzer, que o Eugênio Smith fez uma matéria com esse médico também para a revista Life um ano antes. Então, eu tenho a impressão que ele se pautou por causa da matéria do Life. Então, ele vai fazer para o Cruzeiro, que, como sempre, texto e fotos, né? A matéria do Eugênio Smith no Life é de 1954, essa matéria do Luciano Carneiro no Cruzeiro é de 55. E ele fazia, além de fazer guerras, também, de repente, ele ia cobrir o festival lá, o Festival de Cannes, fazia a Gina Lollobrigida e fazia a Grace Kelly. Então, não tinha, ele encarava vários tipos de pauta. E aqui também a mesma coisa, texto e fotos dele. O ano passado, o IMS lançou um livro dele. Eu não sei se você tem, se a edição está por aí. Talvez valha a pena. E aqui o outro também, o Luiz Carlos Barreto, fez coisas maravilhosas. Fez aquela foto do jogo do Garrincha e do Pelé na Copa da Suécia de 58 e vai fazer em 60 a inauguração de Brasília, né? Sempre no 35 milímetros, máquina pequena, Leica. E aqui o Flávio Dan. O Flávio Dan também fazia texto e fazia fotos.
Então, isso aqui é de 59. Na hora, essas duas fotos, 59, essa aqui é anterior, essa é 60. Aqui, já essa aqui ainda não. Nessa foto aqui, o Luciano Carneiro tinha morrido. Ele morreu numa queda de um avião. A coisa que ele mais adorava foi o que levou ele à morte no final. Então, quando inaugurou Brasília, o Luciano Carneiro já estava morto. E esse aqui você vê que o cara, o Flávio Dan, né? O Flávio Dan era gaúcho, né? Ele vai, quer dizer, ele faz uma foto, provavelmente já pensando no título que ele vai dar para a matéria que ele vai escrever, JK, presidente alado, né? E aqui, praticamente em 61, você vê, o Cruzeiro vai começar a morrer depois do negócio de Brasília e a Manchete está começando a surgir. Já surge antes, né? A Manchete surge já meio no roteiro do Juscelino Kubitschek como governador de Minas Gerais, né? Então, ela vai ser, a Manchete vai ser uma revista muito mais próxima do Juscelino do que foi a Cruzeiro. A Cruzeiro foi meio que a revista do Getúlio Vargas, né? Mas isso também mostra as capas do Cruzeiro. O Cruzeiro era sempre mulher ou atriz estrangeira, ou material comprado fora, ou então os concursos de Miss no Brasil, né? Então, você vê que são as duas capas do mesmo período, os tratamentos como as duas revistas dão. Mas aqui, praticamente, a revista Cruzeiro começa a entrar em decadência. E o que ainda vai salvar no começo dos anos 60 é essa matéria do Luiz Alfredo, que está vivo ainda hoje, que é esse Holocausto Brasileiro, que foi uma matéria de forte impacto, né? que era essas pessoas, às vezes loucos, nem todos loucos, eram um manicômio judiciário, né? Então, muitas pessoas morreram aí com maus tratos, com choque elétrico. Isso é considerado hoje uma grande denúncia, virou um livro, né? E, se não me engano, virou um filme também, mas eu não tenho certeza. Então, esse trabalho do Luiz Alfredo, ele fez bem jovem, ele tinha 21 anos de idade quando fez essa matéria para o Cruzeiro. Então, isso aqui já é parte da equipe, das fotos, ó, você vê que fala... O Luiz Alfredo conta que, quando ele foi o governo do Estado que convidou jornalistas, e que ele se desliga do grupo e sai com a máquina dele e começa a fazer fotos. Ele começa a fazer fotos saindo do grupo que estava visitando. E aí termina... Essa Daniela Arbex acaba indo fazer um livro, né? Faz um material para um jornal diário de Minas, ela acaba ganhando um prêmio ESSO com esse trabalho, e eu não sei se, a partir desse livro que ela editou, publicou, se houve um filme ou não. Talvez alguém aí no grupo saiba me informar. Então, praticamente, aí a Cruzeiro vai acabar em 1975, mas aí eu acho que essa foi a grande matéria ainda do final da revista, uma coisa que causou muito impacto. Gente, vamos lá, vamos abrir? Vamos lá, abram os microfones. Juca, eu queria fazer uma coisa, fazer um pronunciamento técnico, se fosse possível. É o Fausto que está falando. Eu sei. Fala, Fausto. Então, são duas coisas. Primeira questão que você falou, que era o Flash. O Flash é inventado em 1958, e a primeira vez que o Flash vem para o Brasil é com o Peter Shire, em 1961. Eu tenho esse depoimento dado pelo Lorca num filme que eu fiz. Então, só para aquela coisa que você coloca do Flash lá atrás, na tribo, não sei o quê, aquilo é luz contínua, tá? Então, só se for feito depois de 1961. Porque o Flash foi inventado em 58 e é comercializado a partir de 1960. Então, tá. Tem uma outra coisa que eu quero te dizer. O material que o Zé Medeiros faz no Candomblé, na Bahia, é feito com Flash. Ele diz numa entrevista, o Flávio Dan
diz isso também. Isso é nos anos 50? 50 e pouco. O flash de lâmpada. O flash de lâmpada existe desde a década de 20. Ah, O cara andava com então aquelas é o flash, ampolas e colocava e então é o dava flash elétrico de estúdio. Então é o flash elétrico de estúdio que eu tudo estou bem. falando. Esse veio de 58, 60. Mas usava era flash de lâmpada, duas lâmpadas, uma branca e uma azul. Queimou a orelha Não, uma só para a vez. gente, Não, ter o que é flash. Fausto, só falar para o Zeca, o trabalho todo do WIG, aquele trabalho de polícia em Nova York, é tudo feito com flash. Você viu? Ele arranca a lâmpada, joga a lâmpada fora. Lâmpada. Exatamente. E ele mesmo fala que ele tem uma queimadura na perna, ele falou, porque ele andava com aquele saco de lâmpadas e numa daquelas bateu, explodiu tudo na perna dele e tocou fogo parte da perna dele. Ele conta essa história. Só para a gente diferenciar o que é flash eletrônico, o que é flash de magnésio e o que é flash de troca-lâmpada. A segunda coisa é uma provocação. Sim. Ninguém fala uma coisa que é fundamental, que é a qualidade de impressão do Cruzeiro. Não é estranho que uma revista de 1927... Os livros são péssimos. Os livros até os anos 70 no Brasil, nos anos 60, e a revista O Cruzeiro e depois a revista Manchete tem aquele nível de impressão. E a história é que o Cruzeiro é a primeira revista do mundo que usa rotogravura, que é a melhor impressão que já existiu. E a Manchete... Não, você está enganado, Fausto. As revistas alemãs, a rotogravura já existia na Alemanha antes do Cruzeiro. Mas nas revistas semanais? Claro, como é que você acha que aquela faz 2 milhões de exemplares? Você não imprime um semanal 2 milhões de exemplares se não for em rotogravura. Em offset não tem tempo de imprimir. Fala. Juca, as primeiras edições do Cruzeiro, até onde eu sei, eles mandaram imprimir na Argentina, justamente por causa da rotogravura. Isso já nos anos 30. É possível. Então, mas a rotogravura já é usada na Alemanha naquelas revistas. Uma tirava 2 milhões de exemplares por semana, a outra 1.700.000. Você só faz essa quantidade de revista com máquinas de alta velocidade, que é o rotogravura, senão não aguenta. Não, você está confundindo rotativa com rotogravura. Rotativa é uma coisa, rotogravura é outra coisa. Rotogravura é folha por folha, que nem uma offset, só que é diferente o processo. Não é, não. Você desculpe, Fausto, eu fiz, antes de virar fotógrafo, fiz um curso na Sociedade Impressora Saíbe, da Editora Abril. Antes de virar fotógrafo, fiz um curso de offset e de rotogravura. Eu, aos 18, 19 anos, a minha experiência vem na parte gráfica. Só depois é que eu viro fotógrafo. Então, eu trabalho com isso até hoje, faz 30 anos também. Também imprimi em fotogravura, também imprimi a Manchete, também fiz no Burt, trabalhei na Suíça, na Jean Genou. Ai, Fausto, dá um tempo, Fausto. Não, eu só estou colocando uma informação. Cara, você não vai ficar Fausto, eu estou falando para você. Juca, cara, não está dando aula. Márcia, peraí. Eu vi a impressão, eu trabalhava na gráfica, eu vi a impressão da Veja, eu vi a impressão da realidade. Mas não é... Mas não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou falando da qualidade. É justamente disso que eu estou querendo falar. Tá. Que existe uma cultura visual no Brasil que você viaja para outros países, mesmo quando o Chile, nos anos 90, era o lugar que se mandava imprimir os livros, você não conseguia tirar uma série de produtos gráficos, porque os impressores não tinham a cultura visual que nós temos. Essa coisa da qualidade de impressão é uma coisa que faz parte da nossa cultura inconsciente, que a gente nem sabe. E isso está incluído. Você vê aquele preto que tem uma impressão do carro que você fala do Cadillac, olha a impressão de uma reprodução de uma revista dos anos 50, e você vê hoje coisa impressa pior que aquilo. Então, isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura visual, que foi muito importante. E depois se assume o offset, que é um processo diferente, e que é pior, mas o que as pessoas falam é que o processo offset foi inventado por americano, por isso que a gente usa. E o grande mercado foi os Estados Unidos, o que desenvolveu foi o offset. E a rotogravura
se perdeu, infelizmente, se imprimiu até o final dos anos 90. Eu cheguei a fazer fotolito de um filme contínuo, era um filme tão contínuo como o filme fotográfico. Fotolito de fotogravura era uma coisa maravilhosa. E era isso que eu queria falar. Eu também imprimi, Juca, muita gente imprimiu. Trabalhei na Suíça. Mas não era isso, eu queria falar da nossa cultura visual, que a gente não tem noção. Que é muito, por incrível que pareça, isso está embutido na gente, sob o ponto de vista inconsciente. A gente tem uma qualidade que é engraçado, você não encontra no produto final que a gente espera do nosso próprio trabalho em muitos outros lugares. Não, é verdade, eu sei isso. Agora, o que para mim, eu sempre tive ligado, grandes tiragens têm que ser feitas em rotogravura, o offset não aguenta, porque se desgasta a chapa, você vai ter que ficar gravando chapa. Para você tirar 1 milhão, 2 milhões de exemplares, você precisa botar em rotogravura que você faz com uma chapa só. Você faz aquilo num giro só. Não, são rolos, né? Não são chapas. São rolos, Mas no rolo você tem que pôr a chapa. Ou é alto relevo ou baixo relevo. É assim que se imprimia. Eu não sei. Agora não ele é alto relevo. A manchete era em alto relevo. Então, antigamente era assim. Agora eu não sei. E Abril, no final era Abril que imprimia aqui a manchete, aqui em São Paulo. Então, final dos anos 80. Hoje, agora com a digitalização, eu não sei mais como é que são feitas as impressões gráficas, não sei, eu perdi esse contato. Não, é chapa, não faz mais fotolito porque você grava a chapa direto, chama direct to plate. Você não grava, e agora tem a impressão digital, que é não precisa mais de chapa nenhuma na impressão digital. Cada folha que imprimir, o texto pode ser diferente, a imagem pode ser a mesma, pode botar crédito, pode numerar a página, e é um rolo de borracha que é gravado com laser o tempo inteiro. Ou a chapa do que não tem mais fotolito, a chapa é gravada digitalmente com laser também, mas o offset continua com a chapa. Mas tudo bem, por exemplo, essas chapas, esse offset, você aguenta fazer 1 milhão de exemplares ou você tem que partir para outro processo? Hoje consegue. Mudou muito, porque a velocidade hoje da chapa offset é maior do que a velocidade que era antes a rotogravura. Hoje você faz 13 mil, 15 mil por hora numa máquina convencional. E nessa época, as primeiras máquinas que eu usei no final dos anos 90 era 2.000 folhas por hora. E para acertar uma máquina, uma folha era 2, 3 horas para você acertar uma folha. Hoje você acerta em menos, em dois, sei lá, eu não sei. Em 1 minuto, 2 minutos você acerta uma folha e imprime 1.000 livros em 15.000 folhas em 15 minutos. É inacreditável. Fausto, só uma informação. A Abril não imprimiu a revista Manchete. A Manchete tinha o maior parque gráfico da América Latina até a sua falência nos anos 90. Porque ao final, esse parque gráfico foi se tornando obsoleto, mas a Manchete imprimia no seu parque gráfico aqui no bairro Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, e nunca foi impressa fora. Aliás, a Manchete era uma revista de uma indústria gráfica. Você sabe que o Block, antes de tudo, era um gráfico. E a Manchete, inclusive, era conhecida como uma revista da gráfica, ao contrário das outras empresas jornalísticas que tinham gráficas para imprimir suas revistas. Eu estou falando porque a informação que eu tenho do que eu vi são os primeiros fotolitos saindo da Burt, saindo aqui de São Paulo. E os fotolitos estavam indo para Abril. E eram da Manchete, a capa da Manchete, tudo feito aqui em São Paulo, na Moca. E eu trabalhando, fazendo projeto lá na Moca e vendo o material saindo da gráfica. E o material indo para Abril. Se era um convênio, se ia de carreto para o Rio de Janeiro, mas as últimas coisas que eu vi, 89, 88, 89, 90, saía aqui de São Paulo o material tratado da Manchete. Não, mas não era, não. O Ricardo Belial, 89, 90, você participou daquela edição da Manchete da Amazônia, não participou? Não é dessa data? Sim, eu trabalhei na Manchete nos anos 70, nos 80 e saí de lá em 92.
Bom, eu trabalhei em momentos diferentes, alternei com a Editora Abril, com o Globo, com vários outros lugares. Mas comecei na Manchete no início dos anos 70 e depois saí de lá em 92. Então, mas você se lembra, vocês foram dirigidos pela Atenéia Feijó, ela que dirigiu a equipe. Você lembra em que ano vocês fizeram? Não foi nos anos... Isso foi em 90. A Atenéia era chefe de reportagem, o TDC era o editor de fotografia, e esse projeto... Aliás, esse projeto da Amazônia não foi o único. A Manchete fez alguns projetos de Amazônia, assim como o Cruzeiro também. Bom, e como a Realidade, né? Isso... Aquela revista Realidade, dirigida pelo Raimundo Rodrigues Pereira, para mim é uma das maiores publicações já feitas até hoje. Era uma referência no meio de revistas, né? de grandes reportagens sobre o Brasil, né? E a Manchete ia nessa linha. Se você pensar, vocês devem conhecer o livro da Cláudia Andujar e do Jorge Love, chamado Amazônia. Sim. Ele faz as partes aéreas do Jorge Love e a Cláudia faz a parte de índios. Aquele material foi produzido para a edição da Realidade Amazônia. Aquilo eles pegaram parte e saiu um dos melhores livros de fotografia já feitos no Brasil. Cadê o Fausto? Você não acha a impressão desse livro Amazônia, do bem impresso, da Cláudia e do Jorge Love? Mas aquilo foi acho que foi o Brunner, né, que imprimiu. Foi Brunner, Brunner. Então, foi um livro tratado com luva de pelica, né? Não dá para comparar com uma produção industrial ou um cotidiano. E o Jorge Love era um mestre de artes gráficas. E o material do Amazônia não é só de 67, 68. Tem muita coisa de 73 também. Tem material feito posterior. Um pouco do material é feito posteriormente. 73 é a data da Realidade Amazônia. Então é isso mesmo. Porque não é 67? Não, 70 e pouco. Ela ela é uma edição especial que eles chamam o Raimundo Rodrigues Pereira, que era o fundador do Opinião e do Movimento, para dirigir essa edição especial. Eles fizeram uma sobre o Rio São Francisco também, muito boa, uma edição especial, que saiu fora das edições normais, entendeu? E se tornaram revistas importantíssimas. Você pegar... Eles publicaram um folder, você abria a página, já não era página dupla, tinham as coisas do Jorge Love com páginas triplas. Aquilo é impressionante. Aquilo é de um alto nível gráfico, sabe? Para competir com as melhores revistas americanas. Impressionante aquilo. Mas o Jorge foi contratado pelo nível de informação que ele trazia, sob o ponto de vista fotográfico, mas conceitual e técnico também, porque ele fazia parte daquele grupo nova-iorquino, os heliógrafos, né? Que quando ele conheceu a Cláudia, e ele veio atrás dela aqui. A Cláudia, quando foi para Nova York, em 62, se eu não me engano, conheceu ela em 62. Não sei quando ela foi para... Mas você sabe que ele veio atrás da Cláudia, só que a Cláudia estava casada com o Nil Parrella. Você sabe disso, né? Sei. Mas ele veio em 66 só. Mas eles se conheceram em 62, nesse grupo, que tem uma galeria, fazem uma série de projetos, fazem exposições. São uns 40 e poucos fotógrafos de Boston, maioria de Boston, alguns de Nova York. E ele era um intelectual, mas ele era uma pessoa que tinha um nível conceitual diferente, inclusive dentro do próprio grupo. Ele era uma pessoa diferenciada mesmo. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Quem mais? Perguntando se o Cruzeiro, não sei, o Maurício está aí? O Maurício está. Por exemplo, o Maurício me mandou ontem ou hoje uma mensagem que a Cláudia Andujar foi bater no Cruzeiro, levando um portfólio de índios. E que o chefe de redação, o redator-chefe, falou: olha, os nossos fotógrafos são muito bons de índios, você não chega perto deles. E a Cláudia foi dispensada.
Aí é engraçado. É isso mesmo. Eu li isso hoje. Eu não me lembro onde que foi, mas eu estava fazendo uma pesquisa sobre Cláudia Andujá e eu achei isso. Foi num blog, foi num texto do Juan Esteves, no blog dele, e onde ele reproduziu uma fala do Tiago Nogueira do Instituto Moreira Salles, isso, da Zoom, não sei, uma coisa assim. Eu sei que eu li isso no blog do Juan. Jorge Ferreira é o nome do cara que dispensou a Cláudia. Isso mesmo. Tá. E agora, para complementar essa informação do Maurício, o Ricardo Beliel, o Cristiano Mascaro, quando saiu da FAO, foi levar um portfólio para a Cláudia, porque o sonho dele era trabalhar na realidade. E aí não conseguiram. A Cláudia encaminhou ele para a Veja. Ele não conseguiu entrar na realidade. Então, todos nós passamos por isso. A Cláudia, o Cristiano, sabe? Esse é o caminho de todos nós. Não tem muito o que fazer. Vamos lá, gente. Vocês sabem que o Robert Capa inventou esse nome para vender o trabalho dele, né? Porque ele não conseguia vender o trabalho dele, então ele botou um nome de americanizado para parecer que era um fotógrafo americano, né? Porque com o nome judeu dele ele não conseguia vender o trabalho. O Ricardo disse que não foi ele, foi a Gerda Taro. Sim, porque os dois trabalhavam juntos, né? Exatamente. Mas os Zé Medeiros, ele uma vez me disse que na época lá da Cruzeiro, que eles muitas vezes, ele fazia, não sei se os outros, mas ele falou que ele fazia. O padrão de qualidade para as fotos lá eram os filmes 120, né? Eles trabalhavam com a Rolleiflex e tal, né? E ele falou que ele gostava de trabalhar com a Leica, mas a chefia, os chefes de reportagem, o pessoal da fotografia lá, não gostava, achava que o 35 não tinha qualidade. Aí ele me disse o que ele fazia. Ele saía, levava a Rollei e tal, enfim, tudo, e levava a Leica também. E fotografava com a Leica. E depois, no laboratório, né, ele ampliava as fotos quadradas. Tá. Fazia as fotos quadradas para manter o padrão e levava lá para a redação para entregar as fotos. Os caras levantavam as fotos e falavam assim: olha aqui, tá vendo? Isso que é qualidade, tá vendo? Você fica querendo trabalhar com essas câmeras pequenininhas, 35, olha aqui a qualidade. E ele ficava na dele e continuava fotografando com a Leica porque tinha essa agilidade, né? Coisa que é muito mais rápido, tudo, né? Então, mas o Luciano Carneiro, você não vê foto do Luciano Carneiro com Rolleiflex no peito. Ele está sempre com 2 Leicas. Ele só fotografou com Leica. Como o Luiz Carlos Barreto também, né? Ele também fazia. Era um dos que adotou. Foram poucos que adotaram. Américo, você imagina, o cara vai para a Coreia e salta de paraquedas. Ele vai para Cuba quando o Fidel está chegando. Ele vai para. Você acha que o cara vai reclamar? Não vai com essa câmera? Pô, o cara vai com qualquer câmera. Pô. O importante era a história. O cara tinha que trazer a história, né? Claro. Mas tinha aquela coisa da qualidade da imagem, sinônimo de qualidade. Técnica da imagem eram os filmes grandes que já eram pequenos perante os 4x5, 8x10, né? Mas é o que eles consideravam como fotos de qualidade. Não, se você vê o material do Jamanzão, você pode achar que muitas vezes ele está muito amarrado, ele é muito técnico, mas a qualidade de foco, a exposição, o material do Jamanzão, né? Tecnicamente, é muito bom. Pô. Aquela foto primeira que você mostrou do Cadillac com a atriz francesa e o Pão de Açúcar ao fundo, você nota ali é uma foto de publicidade aquela, né? Que você vê o rosto dela.
tem uma iluminação só para o rosto dela. Tem uma luz para o rosto, que ela não está com o rosto para fora do carro, ela está com o rosto dentro do carro e está perfeitamente iluminado. Você vê que aquilo é coisa que o pessoal de publicidade usa e abusa disso, né? E aquela foto, ali, uma das coisas que me chamou a atenção ali foi isso, que o rosto dela está iluminado perfeitamente. E é curioso que eu procurei na lataria do carro um reflexo da luz que estava iluminando o rosto da modelo, e não tem. É muito bem feito aquela foto. É verdade. É verdade. Tem igual, lembra as fotos do Milan aqui no Rio, né? Que o Milan foi também um dos caras aqui que fazia muita publicidade. Todo mundo aqui que é daqui do Rio conheceu o Milan no laboratório que ele tinha ali na Glória, aqui, né? Mas ele era um fotógrafo de publicidade, né? Então você vê aquelas fotos. Saiu recente um livro dele aí, você vê, pô, a iluminação é perfeita, né? A iluminação o Cinca Chambord em frente ao Teatro Municipal, as pessoas chegando para um evento chique lá, a iluminação daquela foto lá é um negócio. E o Gemanzon parece muito as fotos do Gemanzon também. Esse tipo de... que é uma coisa da publicidade, né? Os caras que levavam esse conhecimento da publicidade para o jornalismo, né? O jornalismo não um hard news, né? Ele era um jornalismo mais elaborado, né? Mais com esse nível de preocupação, né? E de equipamento, tudo, né? Disponibilizar esse equipamento todo para o fotógrafo não era uma coisa... Ali você tinha que fazer a história, você tinha que construir uma história com começo, meio e fim. O Hard News é aquela foto do impacto, é a foto do dia da primeira página do Jornal Diário, né? A proposta dessas revistas ilustradas é outra, né? Você tem que outra, claro. Claro. Exatamente. Agora, essa dobradinha que o Cruzeiro fez muito entre, por exemplo, Davi Nasser e Jean Manzon, né? Então, jornalista e fotógrafo, isso é uma coisa que o próprio Jean Manzon trouxe da França, da Raffaut, né? Aquela da Jean Radot, que aí tinha o Roberto Hanaud, que trabalhava com não sei quem, e cada fotógrafo daquela agência trabalhava com um grande jornalista, né? Ou seja, fazer essa dobradinha, né? Isso é muito interessante, que ele traz isso da Europa e traz isso da França, que ele colaborou para Raffaut, porque a Raffaut era Jean Radot, que era um húngaro, que fundou uma agência antes da guerra, fechou com a guerra e voltou depois da guerra. E era Jean Radot, por isso ficou Raffaut, entendeu? Era Rafa Fotografia. Aí ele trouxe isso, né? Essa ideia dessa necessidade de colaboração, e o Davi Nasser, que era uma figuraça, né? Que dizem que ele estava na redação quando estava todo mundo indo embora e o chefe perguntou: olha, não se esquece que amanhã você vai ter a procissão aí, o negócio de Jesus, o Corpus Christi e tal, você tem que escrever um negócio. Aí ele falou: contra, a favor ou contra? Ele fazia qualquer negócio. Aliás, tem Agora, um detalhe ali que eu vi também, Juca, dessas duplas ali do fotógrafo, que muias vezes vinha primeiro o nome do fotógrafo, depois o do texto, né? Porque geralmente é o contrário, né? Os caras botam texto de fulano e foto de fulano. Não, ali vinha foto de Jean Manzon e texto de Davi Nasser, né? É verdade. Era uma assim que... Tem uma historinha sobre umas fotos que aqui o Juca mostrou, do Jean Manzon, que é daquela vista aérea dos primeiros contatos com o Chavantes. Na biografia do Davi Nasser, escrita pelo Luiz Macluf, ele detalha essa reportagem e ele afirma que essas fotos não foram feitas pelo Jean Manzon, que essas fotos foram feitas pelo piloto e que nem o Jean Manzon nem o Davi Nasser estiveram lá. O Davi Nasser escreveu um texto totalmente ficcional na redação, e as fotos foram creditadas ao Jean Manzon para dar credibilidade à matéria, né? Aliás, os dois eram muito armadores, eles inventaram muitas matérias, além de mau caráteres, né? Você sabe que
O Jean Manzon foi funcionário do DIP na época do Estado Novo, né? Era um cara de direita que depois trabalhou para a ditadura militar, fazendo filmes de propaganda e tudo. E o Davi Nasser, aqui no Rio, ele era presidente do Esquadrão da Morte, da escuderia Lecoq. Ou seja, o nível era esse. Né? Ele era presidente. Ele foi fundador da escuderia Lecoq, junto com os detetives que chamava, né, os 12 Homens de Ouro. Da época, né? Que era o Esquadrão da Morte, que é o início dessas milícias que nós temos hoje aqui. Tem uma história muito boa do Davi Nasser, que estava soltando, quer dizer, o Brizola estava saindo do Santos Dumont, porque o Santos Dumont é que tinha voos locais, né? E o Brizola saindo do Santos Dumont, e 2 ou 3 anos antes, o Davi Nasser tinha escrito um monte de matérias contra ele. Aí parece que o Brizola, no saguão ali do Santos Dumont, que tem aquela pintura, etc., avançou com o Davi Nasser, botou a mão no bolso e estava com a matéria do Davi Nasser, 2 anos carregando no bolso, enfiou pela boca dele. Assim. É verdadeira essa história. Ele andou 2 anos com aquela matéria no bolso para encontrar o Davi Nasser e enfiar aquilo do ela abaixo dele. O Brizola deu um soco na cara do Davi Nasser. Né? Essa história do soco eu já tinha ouvido falar. Né? Eu não sabia desses detalhes. Mas é engraçado, você sabe que quando o Luciano Carneiro morreu, em 59, na queda de um avião, quem faz um texto é o Davi Nasser, elogiando o Luciano Carneiro e fala das divergências que eles tinham. É muito interessante, está reproduzido no livro do IMS, sobre o Cruzeiro. Eles reproduzem esse texto do Davi Nasser, falando que eles divergiam, mas ele tinha respeito pelo Luciano Carneiro. Ele faz até um texto bonito. Ele escrevia bem. Isso que você está falando, o cara era direito, um filho da puta, mas o cara escrevia bem, viu? Complicado ele. E ele fala, ele coloca essa briga que tinha. Tem uma briga interna no Cruzeiro, que um era a escola do Luciano Carneiro, mais ligada a coisa do jornalismo, a não alterar os fatos, e a outra era a escola do Jamanzão, que você armava a coisa, você mentia, você construía coisas que não aconteciam, tudo pelo impacto que a matéria poderia causar. Então, já dentro do Cruzeiro já rolava essa divergência entre os grupos. Depois quem herdou essa fama de armar as fotos foi o Walter Firmo, né? Que, aliás, ontem fez 84 anos. Né? Mas teve o médico, tinha um cara aí do Rio da Folha, ele foi o Udetmar, o Birajara Udetmar, algumas pessoas falam, ele era um grande armador de foto. Aí o Rio tem uma tradição em armar foto. São Paulo mas uma coisa, o Udetmar e o Firmo. Bom, o Firmo é um armador de cenas, né? Ele constrói a fotografia no sentido plástico, estético da construção. O Udetmar armava umas coisas, ele tinha uma coisa que, quando tinha assim, acidentes com crianças, ele levava na bolsa uma bonequinha em que ele colocava no local do acidente para dar a dramaticidade. Aquela bonequinha apareceu em várias fotos, até que pegou mal e ele deixou de fazer isso. Mas ele era um grande fotógrafo. O Jean Manzon, ele construía fatos, que é muito mais grave do ponto de vista jornalístico, porque ele inventava coisas que não existiam, que eram fatos. Esses outros dois que a gente comentou aqui, eles mexiam na situação para valorizar a fotografia, diferente de construir fatos, né? O Jean Manzon simulou a morte dele e publicou no Cruzeiro. Essa é demais, hein? Não, isso é fato, Maurício, isso é fato. Ele se fotografou morto para publicar na revista e depois ser desmentido. Ele era famoso, ele era respeitado pelos leitores. Causou uma certa comoção, mas o cara mentia, o cara armava matérias. Agora, o Ricardo Belial, posso te falar um negócio? Você que foi da Manchete, tinha um fotógrafo lá em Pernambuco que todo aquele ano que tem aquela seca no Nordeste, sabe? Tem um ano ou outro que a terra racha e tal. Diz que o cara tinha uma cabeça de vaca, um osso, que ele carregava aquilo no carro e jogava na caatinga e sempre ganhava uma página dupla da Manchete.
Esse cara, Tadeu Lubambo, lembra desse nome? Tadeu Lubambo. Sei, claro que lembro bem dele. Então, essa história rolava. O cara tinha o Detimar tinha uma bonequinha, ele tinha uma cabeça de vaca. Não, o Tadeu Lubambo é um cara que tem um restaurante agora lá na Paraíba. Eu acho que eu fui comer lá nesse restaurante. E vem cá, Fausto, não tinha uma cabeça de boi pendurada na parede? Tem lá. Então, era essa que ele usava. Não é na Paraíba, é no Rio Grande do Norte, perto da Praia da Pipa. É lindo o restaurante dele. Ele é um fotógrafo, tudo, mas eu não sabia que era da Manchete. Olha, perdi a conversa. Foi da Manchete, era um correspondente lá no Nordeste. Então, essa história rolava muito, que o cara já tinha... Você sabe que esse negócio da cabeça de boi foi descoberto um cara também nos Estados Unidos, ali na região da costa costa oeste, ali, Califórnia, também fez isso. O cara jogava lá naqueles desertos a cabeça do boi e a foto diz que vendia fine arts a preços altíssimos. Cascata não tem nacionalidade, né? Eu sempre soube que uma história que o Detimar levava uma sandália de mulher e na quarta-feira de cinzas ele punha a sandália no chão e fazia um quadro com ela em primeiro plano, com a avenida do Sambódromo no fundo, para dizer, olha, hoje é quarta-feira de cinzas e alguém sambou até perder a sandália. Então, acho que não foi só a bonequinha, não. Ele tinha também a sandália que ele tinha um punha asteral, na né? bolsa. Né? O que se faz para ganhar a primeira página do jornal, hein, gente? No O Cruzeiro tem uma história que é muito mais escandalosa também, mas que é muito curiosa. Eu acho que é interessante para vocês pesquisarem depois, que era a história da Índia de Acuí. Não sei se vocês ouviram falar nisso, que era uma Índia Kalapalo, lá do Xingu, que teve um caso com o chefe do posto da FUNAI lá, que era um homem branco. E aí o Cruzeiro descobriu essa história e transformou isso numa grande novela. Trouxeram a Índia para cá para eles casarem, imagine, na Igreja da Candelária. O negócio foi... O Cruzeiro era dos Diários Associados, que era dono da TV Tupi, né? O casamento foi transmitido pela televisão. Todas as revistas dos Diários... o Cruzeiro e as outras revistas e os jornais dos Diários Associados faziam matérias diariamente acompanhando isso, transformaram ela numa dondoca carioca. E a pressão foi tão grande que eles acabaram voltando para lá, ela engravidou e morreu durante o parto, sem assistência nenhuma. E foi um escândalo isso. E foi assim esse uso espetacular, né, do personagem pela imprensa, pelo Cruzeiro, no caso, e a fotografia nisso foi muito importante, porque a documentação fotográfica e de televisão, na época, e isso existe, está aí, para ser pesquisado, é interessante. Assim como a matéria do Medeiros, também, lá na Bahia, com o candomblé, você sabe que aquele terreiro, eles acabaram sendo expulsos da Bahia, vieram para o Rio de Janeiro, porque na época... Não, eu acompanhei essa história, está nesse livro. Essa mulher, ela manteve, ela veio fazer, tem em Niterói, mas ela continuou indo à Bahia. Ela tem terreiro, tinha na Bahia e tinha em Niterói. Mas eles foram muito perseguidos lá, porque os segredos do candomblé, e principalmente fotografar a reclusão da IAO e tudo mais, eles foram muito criticados lá. Perderam espaço lá na Bahia e vieram para o Rio. Perderam, mas ela veio para o Rio, mas ela continuou, isso está no livro do IMS sobre o Cruzeiro, ela continuou atendendo, ela ia para a Bahia, atendia lá, mas vinha também para Niterói. Mas houve aquelas moças que foram fotografadas, elas perderam aquele negócio, elas foram afastadas, entendeu? O próprio Zé Medeiros parece que foi ameaçado de morte por causa daquela matéria, inclusive. Foi um negócio violento. Sobre esse assunto,
Tem um livro do autor que você citou, Juca, do Fernando de Taca, tem um livro que chama Tramas do Sagrado, que ele trata somente desse embate midiático que houve entre as duas revistas e todo o problema que aconteceu com o terreiro de Candomblé. Tramas do Sagrado, o nome do livro, do Fernando de Taca, que foi professor da Unicamp, aposentado já. Certo. Tirei a dúvida aqui da rotogravura, viu? O que estava fazendo os fotolitos da manchete na Burt? A Burt imprimia os fotolitos de propaganda que saíam de São Paulo para a revista. A revista era impressa no Rio mesmo. Mas os fotolitos dos anúncios eram feitos aqui de São Paulo, das agências de São Paulo. Tá. Bom, é isso, pessoal. Mais alguma coisa? Encerramos. Foi uma aula proveitosa hoje, viu, Juca? Muito boa. Eu gostei. Não, muito. Aproveitando que tem aí gente que conheceu conheceram os fotógrafos, os dois acabaram fazendo cinema, né? O Zé Medeiros e o Zé Medeiros. Barretão. E o Zé Medeiros é uma figura curiosa, porque o pessoal de cinema mais jovem assim não sabe que ele era fotógrafo. E os fotógrafos não sabem que o cara foi diretor de cinema. É verdade. É muito curioso. Eu mesmo descobri super tarde. Então, eu queria saber como é que foi, se alguém sabe, como é que foi essa passagem e do Zé Manjon, porque vem da época do DIP, eu acho, lá do Getúlio, já que ele começa com as revistas lá de cinema. Então, a gente tem um pouco mais de informação do Zé Manjon. Mas do Zé Medeiros eu não sei absolutamente nada. Eu também não sei. Eu sei que ele chegou, inclusive, da aula em Cuba, né, lá na escola de Santo Antônio de los Banhos. Ele, enfim, nos anos 90, aí, ele, quando ninguém ia a Cuba ainda, né, ele ia para lá, dava aula e tal. Eu lembro que uma vez eu encontrei ele perto de casa ali, daí conversando, aí eu com aquela curiosidade de saber de Cuba, né, porque ninguém ia a Cuba, só tinha o livro do Fernando Moraes, A Ilha, né? Eram poucas informações que ele tinha, né? E aí o Zé, encontrei o Zé na rua, falei assim: "E aí, Zé, como é que é Cuba e tal?" Ele deu uma parada assim, falou assim: "Américo, Cuba, na verdade, é uma grande Paquetá, sabia?" Mas já nos uma anos grande 90... Paquetá, sabia? É tudo igual aqui, é uma bagunça. O Juca Ferreira era o diretor da escola. O que foi ministro... O Juca Ferreira? O Juca nessa época? Não sabia. Ele é o diretor da escola? Diretor da escola. Em Santo Antônio de los Banhos? Eu acho que aquela grande escola de documentário cubana, o Juca foi diretor da escola. Eu sei dessa escola, a gente fica nessa cidadezinha chamada Santo Antônio de los Banhos, né? Porque essa coisa do documentário cubano tem influência russa, polonesa, vietnamita. É uma puta escola alternativa, assim. Eu só conheci um argentino que estudou lá uma vez. Gente, o mamute siberiano. Fala, Rogério. Estava quieto aí. O Zé Medeiros, ele virou fotógrafo no cinema novo, né? E quem conhece bem a história dele no cinema é o Barretão, né? Luiz Carlos Barreto. Uma vez o Barreto disse que o Zé, dentro da limitação, né, financeira das produções brasileiras, o Zé era um grande fotógrafo porque ele não usava muita luz, né, e fazia imagens incríveis, era muito criativo, né? Tem uma história de uma produção americana no Brasil, feito não sei se no Rio Negro ou Rio Amazonas, né? Era uma produção que vinha de fora e o diretor de fotografia, junto com o diretor do filme, levou
2 barcos cheios de iluminação, né? E tinha uma cena que era uma pessoa naqueles barcos de linha, né? Na rede, né? E que o sujeito iluminou todo o percurso do rio, e aí o rio subiu. Eu sei que essa cena, para ser filmada, demorou mais de 2 semanas, e a parte brasileira da produção conseguiu convencer o diretor que tinha que chamar o Zé Medeiros para fazer, porque o cara não estava dando conta, porque nunca tinha filmado naquelas condições e estava usando muita luz, tinha que fazer o percurso com barco de linha, subir, voltar, não estava dando certo, e a cena era uma pessoa deitada na rede. O Zé chegou nessa produção, eles mandaram, para não gerar constrangimento, pararam de filmar e acho que deslocaram o diretor de fotografia para, não sei se foi para passar uma semana em Recife, uma coisa assim. E o Zé, ele chegou lá e, primeira coisa, ele não usou nenhuma luz, tá? Dispensou toda a luz. E aí o Zé fez o seguinte, botou a pessoa na rede, deitada, pegou um candeeiro, um lampião, pendurado com arame, né? Botou a câmera no tripé, mandou parar o barco, né? A embarcação ficou parada, né? E ele botou a câmera no tripé e só pedia para balançar o candeeiro, para lá. A propósito disso que o Rogério falou, me consta que, na época, o pessoal ligado ao cinema falava muito que o Zé Medeiro, por essa característica dele de não usar muita iluminação, era o cara que mais conhecia a luz brasileira. Né? O Zé Medeiro era o cara que sabia da luz brasileira. Né? Interessante. Eu tinha isso. Eu lembro que eu vi uma oficina dele, ele e o Valtinho Carvalho, lá naquela semana de fotografia em Ouro Preto. Assim, você vê ele e o Valtinho falando sobre o seu trabalho, como fazer e tal. Puta, uma diferença assim fenomenal, assim, todo o rigor técnico que o Valtinho Carvalho tem, e os recursos que ele tinha ali, e que ele usava e tal, né? O Zé, quando chegou a vez, ele falava assim, olha, eu não uso nada disso. Ele, claro, ele não falava, assim, evidente, tinha um respeito e gostava do Walter Carvalho, né? Mas ele falou assim, olha, eu não uso nada disso, não, cara. Eu dou uma olhada na luz ali, eu vejo aqui, coloco um negocinho ali, um papel amarelo aqui e tal, e manda ver, né? Mas ele realmente ele tinha essa coisa, né, da leitura da luz brasileira, né? O Luiz Carlos Barreto, que era do O Cruzeiro também, que foi responsável pela fotografia de Vidas Secas, que foi um divisor de águas na fotografia do cinema brasileiro, né? E ele trouxe todo o olhar, a percepção que ele tinha como jornalista e fotógrafo para o cinema. Porque antes a fotografia no cinema brasileiro era muito armada, era muito feito em estúdio, né? Veracruz, Chanchada, tudo aquilo era muito controlado, né? E ele veio com essa ideia de câmera na mão para o sertão e fez Vidas Secas. Quem foi também, Belial? Antes do Zé Medeiros, né? Quem também fez muito um trabalho assim foi o Di Luft, né? Sim, um cara que soube aproveitar. Ele é um dos criadores dessa filosofia de uma câmera na mão. Mas o Dib junto com o Glauber, né? Mas o Dib é um cara do cinema, né? E aí a gente está falando da revista, né? Dos fotógrafos, né? Que são pessoas que migraram da fotografia, o Zé Medeiros, ele tinha um olhar de Barreto. fotógrafo muito interessante. Cara. Bom, pessoal, terminamos? Tá bom. Ô, seu Juca. Não, só uma coisinha rápida, Tem também o contrário, né? Quer dizer, o Jânio de Freitas começou como fotógrafo para virar depois jornalista, né? Mas ele era fotógrafo, né?
É muito interessante E isso. o Jânio fotografou lá em 1959 Cuba, né? A chegada do Fidel e de todo mundo à Havana. Ele tem material incrível. Agora, eu queria falar, seu Juca, é o seguinte, já que estamos aqui falando tanto do Barretão, que ainda está vivo, eu não sei se ele está completamente lúcido ou não, por que você não convida ele para falar aqui? E ele podendo, topando, pula ele na frente de todo grande mundo. Ideia, viu? Grande ideia. Porque já está com 90 anos e tal. A gente podia tentar, não sei quem tem contato com ele, mas acho que pode ser fácil. Não tenho dúvida, sinceramente. Por exemplo, eu pensei na Cláudia Andujar. De repente, a Cláudia Andujar está numa idade que, pô, deixa esse pessoal sossegado, sabe? Eu acho isso. Tem gente jovem, está na hora a gente precisa conversar com os jovens. Cara, eu detesto jovem, não aguento, mas tudo é para os jovens. Puta que pariu, Juca. Pô, de repente a Cláudia. Ô, Juca, olha se só for por que aí, papo interessante for por aqui. aí, a gente aqui devia estar todo mundo fora aqui. Pois é. Alguém. Vejam os vídeos, vão no IMS e vê um vídeo do Barretão ainda vivo falando com o Flávio Dão, os dois. Tá? Não tem muita coisa, já está dito, já está publicado. Por quê? A gente quer ver a cara do Barretão, é isso? Não, eu acho que a gente pode fazer perguntas mais interessantes para ele, talvez. O que interessa é mais nós, como fotógrafos, do que sei lá quem que entrevistou ele. Não sei, era uma sugestão, seu Juca, não tem que aceitar. Não, eu acho ótimo. Alguém viu o segunda-feira, o Roda Viva com a Cláudia? Eu nem vi, nem sei de nada. Eu não era Roda Viva, não, era Metrópolis. Ah, você viu? Não, eu não tenho TV a cabo. Mas aí você precisa ver a disponibilidade dessas pessoas. As pessoas também estão numa idade que elas se cansam, entendeu? Você tem que pensar também na saúde dessas figuras, né, Bel? Não é assim. Não, pois é, por isso que eu falei. Eu não sei qual é o estado mental, nem nada dele, mas assim, se tiver ok, quem sabe? Não, poderia ser, mas de repente ele vai chegar. Quem são vocês? Pô, vocês não são ninguém. Eu não quero falar porra nenhuma para vocês. Pô, tem essa. Pô, isso aí a gente vai saber depois, né? O Caco Barcelos. O Caco Barcelos é um amigo meu. Ele topou. Até agora ele não consegue marcar a data comigo. O cara é complicado, não é assim. Tem certas pessoas que você não consegue trazer, é difícil. Eu acho que é muito difícil para ele, do jeito que são feitas as coisas aqui, que ele se adapte, porque ele vai querer um negócio terminando com meia hora, 40 minutos, e acabou, entendeu? Aqui o papo Mas pode estabelecer um tempo também assim. Falar assim, olha aqui, vamos um papo com você aí de meia hora. Não sei. Eu sou sempre a favor, assim, se eu estou a advogar a favor da ideia da Bel. Assim, eu acho que a gente faz a pergunta e a resposta é dele. Ele responde sim ou não. Até diz que a resposta é dele, não é nossa. Né? O não a gente já tem, né? O não já sei. Quer dizer, eu parto do princípio que o não ele pode dizer, você vai atrás do sim, né? Não, Malta e Américo. Eu, por exemplo, defendo as 3 conversas que nós tivemos aqui, que foi com a Azuri, a primeira, foi com o Hélio Campos Melo, a segunda, e com a Nay Benedito, a terceira. Todas elas tiveram uma prévia antes. Nós conversamos o que ia ser feito, o que ia ser mostrado, o que corta, o que não corta, entendeu? Eu estou tentando fazer tudo assim para combinar. De repente a pessoa fala, esse tipo de coisa eu não quero falar, não estou afim. Do Caco Barcelos, provavelmente vai ser complicado, porque porra, a cabeça dele foi colocada a prêmio, ele saiu, ele foi trabalhar no exterior, porque quando ele fez o Rota 66, os caras quiseram executar ele. Entendeu? Eu preciso ver se essa história. Por exemplo, se a gente pega o Barretão vai contar histórias sacanas que o outro puxou o tapete, quem entrega quem, não sei. Precisa ver como é que faz isso. Tem uma negociação aí no meio. Não, claro. Tudo bem, Juca. Seu Juca, não vamos chamar o Barretão, era só uma ideia, assim, porque a gente estava falando muito dele, e porque a gente tem essa
memória muito curta brasileira de que ele foi um fotógrafo e foi um bom fotógrafo, né? A gente só lembra dele hoje em dia como produtor. Não, beleza, Abel. Você tem contatos com o Barretão? Não. Olha, Juca, ele é muito difícil, cara. Ele é muito empresário hoje em dia. O cara vive... É muito difícil, eu acho. Ô, Malta... Eu concordo com o Américo, que não já tem, mas assim, é uma ideia, mas a ideia é que eu acho que tem outros que você está programando aí que são mais legais, na minha opinião. Tá? Não, e não é só isso, Malta. Mas... Tem uma história. O Américo, vocês lembram um debate que a gente fez no Educar? Está no YouTube. Um grupo de educação. Estava eu, estava a Nair, estava o Evandro Teixeira, estava o Hélio Campos Melo, estava a Simoneta, estava o Cadão Chaves, estava o Rogério Reis, estava. E aí, quem eram duas pessoas, a gente negociou isso, dois convidados eram o Sérgio Sade, que foi editor da Veja, e o Pedro Martinelli. Todos nós fomos, não tinha grana. O Pedrão e o Sérgio Sade falaram, vocês pagam quanto? Se não pagar, eu não vou. Os dois não foram, não tinha grana. O Sérgio Sade e o Pedro Martinelli botaram fora. Então, é isso. A gente está negociando, por enquanto as pessoas estão vindo na amizade, entendeu? Daqui a 15 dias temos aqui o Ripper, pessoal. Oba! Mas olha, Juca, deixa eu te falar, a escola do Olhar vai fazer tanto sucesso que a gente vai ter que ficar, o Barretão vai correr atrás da gente para vir falar aqui. A gente fala assim, não, espera um pouquinho aí, Barretão, vamos ver se tem agenda para você aqui, viu? Ele vai até pagar para falar aqui com a gente. Vai pagar. Eu ia falar, Barretão, quanto você paga para a gente entrevistar? Você está precisando de um empurrãozinho na tua carreira aí? Para a gente dar uma ajuda. O Américo, já que ele está falando isso, tem outra história também que está nesse livro do IMS sobre o Cruzeiro. O Chateaubriand tentou negociar, o Adhemar de Barros, que era aquele governador aqui de São Paulo, tentou negociar uma entrevista e disse que o Chateaubriand falou, eu faço, só que você tem que pagar, na época era 300 mil cruzados, era uma puta grana. E aí o Adhemar de Barros pagou. Sabe o que ele fez? Ele chamou o Samuel Weiner, quem foi fazer a entrevista com o Adhemar de Barros foi o Samuel Weiner. E o Samuel Weiner conta, o Chateaubriand ofereceu para ele 20% daquele valor. O Samuel Weiner disse que com aqueles 20% comprou um apartamento na Avenida Atlântica. E casou com a Danusa Leão por causa desse apartamento. Acho que ele deu esse apartamento para a Danusa. Para a Danusa Leão. É lá no Leme, da Avenida Atlântica, mas no Leme. Pessoal, uma conversa. Daqui a 15 dias temos Ripper. Valeu, Juca. Muito bom, seu Juca. Muito bom. Tchau, boa noite. Valeu, dona Bel. Boa noite, gente. Valeu, Juca. Valeu, pessoal. Prazer de vocês. Um abraço. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha o Ripper aí. Ripper, você é o próximo, hein, Ripper? Grande aula. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, tchau. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pô. Valeu.